Deixe de ser vergonha. Tá? Deixe de ser vergonha. Tá? E por que a gente vai trabalhar isso? Por quê? Porque às vezes a vida da gente vai se embolando tanto, que chega uma hora que a gente olha para a vida da gente e diz: eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha. Tem gente que olha para a família e que diz assim: a minha família é uma vergonha. Tem gente que olha para a sua vida financeira e diz: a minha vida financeira, pastor, é uma vergonha. Tem gente que olha para a sua saúde, para o seu corpo e diz: meu corpo é uma vergonha. Uma vergonha. Tem gente que olha para si e diz assim: eu sou uma vergonha. Tem gente que olha para a história da sua vida, para o caminho que percorreu, para os relacionamentos que teve, para as escolhas que fez ao longo da sua vida, e ele chega num determinado momento que ele resume a sua vida: eu me transformei em uma vergonha. E eu quero conversar com você porque, às vezes, em algumas áreas da nossa vida, nós até fomos bem. Mas em algumas áreas da nossa vida, nós nos sentimos envergonhados. E a gente diz: olha, essa área da minha vida é uma vergonha. Eu vou muito bem na minha vida profissional, mas a minha família é uma vergonha. A minha vida em família é uma vergonha. Eu vou muito bem no meu relacionamento com as pessoas, mas o meu relacionamento dentro de casa com a minha família é uma vergonha. Sabe, eu trabalho bastante, eu me empenho, eu faço com excelência, eu sou um bom profissional, mas a minha vida financeira é uma vergonha. Eu estou indo bem, estou prosperando financeiramente, as coisas estão acontecendo, mas a minha vida espiritual é uma vergonha. Eu cuido muito bem das pessoas, mas eu sou uma vergonha, porque não cuido de mim, porque não zelo pela minha vida, porque não olho para a minha vida. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, e eu quero ler um texto que fala sobre o povo de Israel, Jerusalém. Jerusalém era, presta atenção, Jerusalém era uma cidade, Jerusalém era um centro espiritual, aonde tinha o templo, onde Deus se manifestava no meio do seu povo. Jerusalém era também uma casa, porque o povo judeu, o povo de Deus era uma família. Lembra como que o povo de Deus foi formado? A partir de Abraão e de Sara. Então o povo de Deus era uma família, é uma família. O povo de Deus é uma família. Jerusalém era uma casa. Jerusalém era uma casa. Aquele lugar era um lugar de espiritualidade. Era um lugar onde Deus se relacionava com o seu povo. Só que Jerusalém se tornou uma vergonha. Os muros derrubados de uma cidade, você sabe que quando alguém conquistava uma cidade naquela época, o que determinava que um povoado era uma cidade? Os muros. Então havia um povoado, e esse povoado construía muros, e porque construía os muros se tornava uma cidade. E a segurança estava naqueles muros. E a dignidade estava naqueles muros. De modo que quando uma cidade era conquistada, a primeira atitude do exército que dominava aquela cidade era derrubar os muros. Porque a partir do momento que se derrubava os muros, não era apenas um enfraquecimento no sentido do exército, da guerra, da batalha, da segurança. Era um enfraquecimento moral. Era um enfraquecimento moral. Quando eu olhava para a minha cidade e não tinha muros, era muito mais do que nós estarmos à mercê dos inimigos. Era algo vergonhoso. Era algo que destruía completamente a minha dignidade. Então essa era a situação de Jerusalém. Jerusalém foi tomada pelos babilônicos.
O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, ficou lá por 70 anos, depois retornou. Quando retornou para Jerusalém, Jerusalém estava completamente destruído. Completamente destruído. A cidade estava destruída, o povo estava destruído, estava tudo destruído. E aí o texto bíblico que eu quero ler com vocês, pode pôr? Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, em Jerusalém, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí Neemias, quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando Neemias fica sabendo dessa situação de miséria, de desprezo e de vergonha, ele chora, ele lamenta por muitos dias e ele se coloca em oração. E aí eu fiquei pensando, o que passou na cabeça desse Neemias? Quando fala que ele ficou lamentando e que ele ficou chorando, algumas perguntas ele deve ter feito. Por exemplo, como é que nós chegamos a esta situação? Nós que temos o potencial que temos, nós que somos o povo de Deus, nós que temos um templo aonde Deus se manifestava. Como que nós chegamos na situação que nós chegamos? Como que nós estamos vivendo essa realidade? Nós que tínhamos tudo para dar certo, como foi que a gente deu tão errado? Eu fico imaginando que isso passou na cabeça de Neemias. E ele começou a matutar, ele começou a pensar sobre essas coisas. A mesma coisa, por exemplo, pega o nosso país. Não existe uma nação tão rica como o nosso país. Não existe uma nação na terra com um potencial tão grande como o nosso país. Não existe um povo na terra como o povo do nosso país. E muitas vezes a gente é visto como uma vergonha. E a gente tem que fazer essa reflexão. A gente tem que pensar, o que aconteceu para que nós chegássemos na situação que chegamos? De repente, uma família que tinha o potencial, uma família que conhece a Deus, uma família que já teve experiências com Deus, uma família que tem tudo para dar certo. Essa semana eu conversava com uma família, com um casal, tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Por que está dando errado? Por que está dando errado? Ficamos até tarde conversando, ficamos até tarde matutando. E quando foi trazido o cenário, nós começamos a pensar. E eu falei para eles, vocês têm tudo para dar certo. O que é que está acontecendo que está estragando? E que está envergonhando a vida de vocês e a família de vocês? E que está colocando tudo a perder? Vocês têm tudo para dar certo. Eu fico imaginando que Neemias começou a pensar essas coisas. O que nós fizemos da nossa história? O que nós fizemos das oportunidades que nós tivemos? O que nós fizemos de Deus, da nossa fé? O que a gente fez da palavra que nós recebemos? Aonde nós colocamos a palavra que nós recebemos? Tantas experiências que nós tivemos com Deus, aonde que está tudo isso? Fico imaginando que isso aí tudo passou na cabeça do Neemias. Só que ele não, presta atenção, ele não ficou aí. Ele não ficou só nessa lamentação. Ele não ficou, porque senão teria sido terrível. Mas Neemias chega um determinado momento que ele muda a chave, que ele vira a chave. Porque se quando nós passamos por um cenário de vergonha, nós nos envergonhamos, e a vergonha que nós passamos nos leva a refletir sobre como que nós vamos chegar até ali, a maturidade, ela nos leva a virar a chave e a perguntar como nós podemos sair daqui. Como que nós podemos nos livrar dessa situação vergonhosa que nós estamos? Como que nós podemos sair dessa situação vexatória que nós nos encontramos? E Neemias, ele tem esse pensamento. Isso passa no coração dele. E aí, ele toma uma atitude. Ele toma a atitude de fazer a diferença. Ele poderia ter dito, como Davi poderia ter dito: isso não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Lembra quando Davi foi lá que o Golias estava afrontando? Davi foi entregar comida. Davi não tinha nada a ver com aquela situação aparentemente.
Aos olhos de todos, menos dele, porque aos olhos dele ele diz: eu tenho responsabilidade sobre isso. A mesma coisa acontece com Neemias. Neemias nasceu no exílio da Babilônia. Quando ele nasceu, o povo de Deus já era escravo. Lembra que o povo de Deus ficou 70 anos lá. Neemias devia ter uns 40 anos de idade quando ele tem essa conversa com Deus, quando ele tem esse momento. Ele nunca tinha morado em Jerusalém, mas era a casa dele, era a família dele, era o povo dele. Mas quando ele fica sabendo, ele sente a dor, ele reflete sobre aquela dor. Ele passa noites em claro, lamentando aquela situação, mas ele não fica nisso. Ele procura uma alternativa, como eu e você precisamos procurar uma alternativa. Tem famílias que são salvas por um filho que se levanta. Tem famílias que são salvas por uma esposa que se levanta, por um marido que se levanta, por uma mãe que se levanta, por um pai que se levanta. Deus está à procura de homens e mulheres que se coloquem à disposição dele para serem instrumentos, como Davi foi, como Neemias foi, como José foi. Deus está à procura de pessoas que tenham essa sensibilidade, estejam dispostos a deixar de ser vergonha. Olha só, Neemias 2,17, olha a decisão de Neemias. Então lhes disse, ele foi até Jerusalém, reuniu as pessoas, depois que ele pediu para o rei autorizou, ele foi para Jerusalém, e quando ele chegou em Jerusalém, ele reúne as pessoas de lá, e para que eles comecem a reconstruir os muros, ele diz, nós precisamos reconstruir. Então lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém, a nossa cidade, a nossa casa, está assolada, destruída. As portas estão todas queimadas. Venham comigo, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser uma vergonha. Vamos reconstruir. Vamos nos levantar. Vamos nos colocar à disposição. O que eu gosto de Neemias é que ele não fica procurando culpados. Ele não gasta energia à procura de culpados, de responsáveis. Ele gasta energia em busca de solução, em busca de um caminho. Ele não reúne as pessoas para descobrir quem foi o culpado do que aconteceu, mas ele reúne as pessoas para dizer, nós precisamos encontrar uma solução. Nós precisamos encontrar uma saída. Nós precisamos reconstruir os muros. Nós precisamos fazer a diferença. E é isso que Deus está chamando você para fazer na tua família. Quem aqui quer deixar de ser uma vergonha? Sabe, talvez você esteja pensando, enquanto eu fui compartilhando aqui, você pensou em alguma área da tua vida, ou em toda a tua vida, talvez você pensou na sua família. Talvez você pensou no teu casamento, na vida de um filho, de uma filha. Talvez você pensou em algumas vergonhas que existam, que você olha para essa situação e você diga, olha, essa situação da minha vida, de fato, é uma vergonha. E aí a gente chora, a gente lamenta, a gente reflete, a gente pensa, a gente pergunta. Mas chega um determinado momento que a gente tem que se posicionar. Porque se Deus, presta atenção gente, olha para mim, se Deus te deu a visão de algo, é porque alguma coisa Deus quer usar você nisso aí. Eu sempre digo o seguinte, o dia que você estiver entrando na igreja e você vê um papel no chão, é para você recolher. Não é para você ficar procurando quem é que jogou o papel e procurando quem na igreja que é responsável por fazer essa limpeza. Vai lá, comece por você. Porque se Deus mostrou algo para você, vai e faz. Vai e faz. Eu já vi gente mudando de igreja, porque a outra igreja é mais espiritual do que a minha. Poxa, você encontrou uma igreja que é mais espiritual do que a sua, e agora você vai sair da sua em vez de se tornar a sua espiritual. Você vai sair para lá? Não tem sentido. Não tem sentido. Se eu percebo que alguma coisa não está acontecendo, que deveria acontecer na minha comunidade, eu tenho que dobrar o meu joelho, orar e fazer acontecer. E deixar de ser vergonha. Eu tenho que ser instrumento de Deus onde Deus me colocou. Deus tem chamado a gente para a gente deixar de ser vergonha em algumas áreas da vida da gente. Quem sabe, de repente, você olha para a tua vida, para a tua saúde, você diz, poxa,
eu sou uma vergonha. Como foi que eu fui chegar nessa situação? Como foi que eu fui me descuidar tanto? E desculpa a gente tem um monte, né? É aquele problema que eu passei, é a pandemia, é aquela situação, sabe? Desculpa a gente tem para tudo na vida. Só que desculpa não resolve o teu problema. Desculpa, ele calcifica o teu problema. Presta atenção, toda desculpa calcifica o teu problema. O que você precisa não é de uma desculpa, o que você precisa é de uma solução. E a solução só acontece, só flui na tua vida a partir do momento que você se sente responsável. Por isso que vem o primeiro ponto aqui que eu destaco dessa ministração dessa noite, é que Neemias, ele se levanta para agir. Ele se levanta para agir. Ok, eu percebo que existe alguma coisa que está errada. Eu percebo que existe alguma coisa que está deformada. Eu percebo que existe alguma coisa que tem problemas na minha vida, na minha família, na minha história, na minha cidade, no meu país. E o que eu faço? Eu me levanto para agir. Eu me levanto para fazer alguma coisa. Eu me levanto para começar a movimentar, para começar a fazer algo. Quando Neemias se dispôs a reconstruir os muros, ele nem sabia o que ele tinha que fazer. Ele nunca tinha pego num tijolo, ele nunca tinha pego numa massa, ele nunca tinha cuidado de nenhuma obra, ele nunca tinha pego um projeto na mão. Porque vai fazer muro, você vai conversar com algumas pessoas, você chega lá, por exemplo, o Luiz fala, olha, isso aqui está com perigo aqui, nós precisamos fazer um muro aqui. Aí ele vai conversar com alguém, o camarada já dá uma desanimada, olha, você vai fazer isso aí, mas aí você tem que ter o arquiteto, você tem que ter um projeto, você vai ter que ter aprovação na prefeitura, você vai ter que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que não sei o que lá, sabe? O pessoal já começa a colocar empecilho, e já desanima o cara logo na largada. Com toda certeza apareceu esses camaradas na vida de Neemias. Cara, não vai não, porque isso aí é difícil, não é assim que funciona. Você tem que pegar autorização, você tem que... Mas Neemias se levantou para fazer. E a Bíblia nos mostra alguém que fez uma coisa que nunca tinha feito. Mas o que ele queria fazer era ser uma solução e não parte do problema. O propósito na vida de Neemias era que eles deixassem de ser uma vergonha. Todos nós aqui podemos viver um milagre na nossa vida. Todos nós aqui podemos experimentar o milagre que Neemias experimentou lá. Mas nós precisamos nos dispor. Neemias 2,5 diz assim: e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o servo puder contar com a sua benevolência, que o Senhor me deixe ir para a cidade dos meus pais, para a minha casa, para a minha família, onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Para que eu possa reconstruí-la. Para que eu possa fazer alguma coisa. Porque se alguma coisa precisa ser feita na sua vida, ou se alguma coisa precisa ser feita na sua família, ou na sua igreja, ou na sua cidade, ou no seu país, se você percebe que alguma coisa precisa ser feita, de alguma maneira Deus está te chamando para fazer. E é assim que a gente tem que compreender. Neemias nunca tinha trabalhado com construção. Aliás, ele fazer um pedido desse para o rei era uma sentença de morte. O rei podia mandar matar ele na hora. Ele não podia pedir nada para o rei, porque ele era um servo lá na Babilônia. Mas ele se aventurou em ser uma solução, encontrar uma saída. Gente, presta atenção e olha para mim. Primeira grande atitude da tua vida: se levante para agir. Se levante para agir. Eu tenho sido questionado por alguns colegas do presbitério, alguns pastores, porque eles acham que eu estou trabalhando demais. Hoje mesmo um pastor entrou em contato comigo, conversando comigo. Ele diz: eu estou muito preocupado com você, porque eu acho que você está trabalhando demais.
E eu disse para ele: tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa para fazer. E uma pregação só no domingo, um culto só de domingo, não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos reconstruir a nossa igreja. Depois desse tempo de pandemia, depois desse tempo de doutrinamento do medo, depois desse tempo em que a igreja está sendo violentamente atacada, os princípios da igreja, os princípios do reino de Deus estão sendo terrivelmente atacados pela mídia, pelas redes sociais, o dia inteiro. Nós, como igreja, como povo de Deus, como pastores, como crentes, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos posicionar. Por isso que eu tenho pedido, a gente ministra, eu peço para as pessoas publicarem uma frase, publicarem alguma coisa. Por que eu peço isso para você? Para que nós estejamos distribuindo de alguma forma e mostrando de alguma forma que a igreja está viva, que o reino de Deus está aqui. E que nós estamos fazendo a diferença, nós estamos ministrando, levando a palavra. A igreja continua curando, restaurando, libertando, mudando histórias. A igreja continua fazendo o seu papel, cumprindo o evangelho aqui na terra e transformando a vida das pessoas. E nós precisamos fazer isso, você precisa fazer isso. Alguém aqui acha que está fazendo muito para o reino de Deus? Alguém aqui acha que está em débito com o reino de Deus, que deveria estar fazendo mais para Deus? Se você acha que você deveria estar fazendo mais para Deus, então comece a fazer. Comece a fazer. Comece a fazer. Neemias podia pensar: não tem nada a ver comigo, Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. Eu sou um copeiro. Deus vai levantar os construtores, aqueles que têm o dom da construção, aqueles que têm o talento para construir. Só que se estes não se levantarem, Deus levanta músicos para construir. Deus levanta médicos para construir. Deus levanta empresários para construir. Mas Deus levanta. E feliz é aquele que sente-se levantado por Deus. Porque servir a Deus é um privilégio, gente. Você não sabe o tamanho do privilégio que é. Quando você se torna útil no reino de Deus. E quando você entende que o que você faz, você não faz apenas para resolver e para ajudar as pessoas nessa vida. Mas você é um instrumento que Deus colocou na vida daquela pessoa para a vida eterna. Para que ela encontre o amor e a graça de Deus na sua vida. Então, sinta-se responsável. Como que você começa a sair de uma situação de vergonha e transformar a tua vida para um momento de glória? Se posicione, assuma o teu papel, começa por você. A segunda lição que eu trago aqui é que Neemias procura pessoas para ajudar. E aqui, gente, esse ponto é muito importante porque ninguém faz nada sozinho. Aqui na igreja, por exemplo, eu sou pastor, eu tenho a equipe pastoral, eu tenho os presbíteros da igreja, eu tenho os diáconos da igreja, eu tenho os ministérios da igreja, ministério infantil, o pessoal do louvor, ali na porta o pessoal da recepção, o pessoal da intercessão. Nós trabalhamos em equipe, né? Eu fico feliz quando a gente é elogiado. Domingo nós tivemos vários pastores aqui e eu recebi mensagem de todos os pastores. Todos mandaram mensagem para mim, elogiando a igreja, elogiando o comportamento da igreja e elogiando a atitude das pessoas dessa igreja. Eles falaram: pastor, tudo é muito rápido. Os diáconos trabalham bem, a recepção trabalha bem, o pessoal da mídia trabalha bem, o louvor trabalha bem, vocês têm harmonia, os pastores têm harmonia. Parece que vai entrando um, saindo o outro, e as coisas estão acontecendo e um ajuda o outro. Isso é fantástico. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Como que nós vamos reconstruir? Com ajuda. Mesmo que eu precise de algo para o meu corpo, para a minha saúde, vamos imaginar que hoje a minha saúde é uma vergonha e eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir no médico, eu preciso da ajuda de alguém, de um profissional, ou eu preciso de uma orientação, de alguém próximo que me ajude. Às vezes eu preciso de alguém até para me policiar,
Às vezes eu preciso chegar, por exemplo, para o Fabrício e falar: Fabrício, ó, é o seguinte, cara, ó, eu sou fissurado em refrigerante, cara, e eu não posso tomar refrigerante porque eu estou com um problema de saúde e a minha saúde está uma vergonha. Então, Fabrício, eu preciso mudar isso, só que eu não consigo fazer sozinho, porque toda vez que eu vejo eu estou com a Coca-Cola na mão. Eu estou com a Coca-Cola na mão. Eu até coloco Coca-Cola quando eu vou caminhar lá dentro do negocinho de água para tomar. Eu tô complicado, eu não consigo. Fabrício, a partir de hoje é o seguinte: toda vez que eu tiver com uma Coca-Cola na mão, eu tenho que te dar R$10. Para cada Coca-Cola eu vou te dar R$10. E se você quiser pegar mais pesado, você fala: Fabrício, vai ser R$50, vai ser R$100, certo? E o bichão vai ficar olhando, por quê? Porque ele quer ganhar os 50. Então ele vai ficar de olho. Mas nós precisamos de pessoas para nos ajudarem. Nós precisamos de pessoas para caminharem com a gente, para nos ajudarem a reconstruir e a construir e a reconstruir a nossa vida. Nós estamos fazendo aqui a construção da nossa igreja, a gente precisa de ajuda, precisa de profissionais, pessoas que trabalham em várias áreas, que vão dando a mão, cada um contribuindo de um pouco. Daqui uns dias a gente vai começar a fazer uma reforma na igreja, vamos precisar dos homens, das mulheres para ajudar, para pintar, para fazer a igreja ficar bonita. Você está entendendo? Para a gente economizar um pouquinho, vamos contar com a ajuda de todo mundo cooperando, sabe? É maravilhoso. Eu nunca esqueço, gente, um testemunho maravilhoso, pessoal da congregação cristã. Um dia estava eu aqui na frente da igreja, de repente para um caminhão. O caminhão desce um homem muito educado, senhor, bastante idade já, e ele parou e falou: escuta, o senhor é pastor aqui? Eu falei: sou pastor aqui. Começamos a conversar, ele falou: escuta, o senhor sabe onde é que é a congregação aqui da cidade? Eu digo: olha, tem algumas aqui, mas tem uma. Ele falou: uma que está construindo. Como eu sabia que a do centro está construindo, eu falei: olha, tem uma congregação ali perto do hotel e eles estão construindo. Aí ele falou: eu vim aqui, eu vou ficar 4 dias esperando uma carga, e aí eu quero ir lá para ajudar. Olha que coisa fantástica. O cara veio e ele, aqui na cidade, ele procurando uma igreja, uma comunidade dele, para que ele pudesse construir, para que ele pudesse ajudar. Sabe quando a gente tem esse espírito? E eu tenho que entender uma coisa, gente. Da mesma maneira que eu, por exemplo, preciso do Luiz, do pastor Luiz aqui para me ajudar, o pastor Luiz também precisa de mim. Então eu tenho que entender isso. Da mesma forma que você faz parte do meu sonho, para alcançar o meu sonho, eu faço parte do teu sonho, para você alcançar teu sonho. Eu participo do sonho de pessoas aqui. Eu participo do sonho de pessoas, daquilo que Deus fala e daquilo que Deus ministra ao coração das pessoas. As pessoas falam para mim: pastor, o senhor está nos meus sonhos, o senhor faz parte dos meus sonhos. Por quê? Porque Deus tem usado a sua vida como para abençoar a minha vida, para me ajudar. Da mesma forma que eu preciso de você para me ajudar. E nós precisamos ter esse espírito. Neemias, quando chegou lá, ele reuniu as pessoas para que pudessem fazer juntos, para que a gente pudesse caminhar e crescer junto. Eu preciso reunir a família, de repente, e falar: gente, nós precisamos reconstruir a nossa família. Nós, desse mês a gente gastou R$500 de energia, a gente está precisando economizar. Então todo mundo vai ter que cooperar. Um banho mais rápido, uma coisa aqui e tal. Vamos nos organizar. Vamos ver as necessidades que cada um tem e vamos nos organizar. Você está entendendo? É assim que a gente muda a história, é assim que a gente reconstrói a nossa família. Olha só. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, Neemias está chamando. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Eles responderam: sim, nós vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Olha que coisa fantástica. Quando a gente toma a decisão de fazer algo juntos. Então vamos lá. O que eu preciso para deixar de ser uma vergonha? Eu preciso me levantar e agir. O que eu preciso para deixar de ser uma vergonha? Eu preciso de pessoas. Eu preciso me unir e estar próximas a pessoas saudáveis. Não é se unir a qualquer um não, gente. Porque quem se une a qualquer um faz qualquer coisa. Eu preciso me unir a pessoas que tenham propósitos, a pessoas que sejam de Deus, a pessoas que estejam valorizando a sua família, valorizando o seu caminho. E a terceira lição aqui: resista os inimigos da obra. Porque, gente, acontece, os inimigos aparecem. E eles aparecem de todos os lados. Aparecem de todos os lados. Quer ver? Presta atenção.
eles aparecem para desprezar e para zombar, lá no começo da obra. Quando, porém, Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o arábio, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram a gente e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus do céu fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução e terminaremos essa reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Quando Neemias ele se dispõe, tem outros textos aqui, eu não vou ler os outros textos, porque senão ficaria muito longo, mas tem pelo menos mais 4 textos que eu coloquei aqui, de inimigos que se levantam contra a obra. Por quê? Porque é o seguinte, gente, deixa eu falar com vocês na boa aqui, às claras, deixa eu conversar com vocês, tá? Se você quer deixar de ser vergonha em alguma área da sua vida, se você quer deixar de ser vergonha na sua família, se você quer deixar de ser vergonha, enfim, qualquer área, qualquer circunstância, primeira coisa, se posicione, se coloque à disposição. Se coloque à disposição. Tem gente que vem orar, tem gente que vem pedir oração, tem gente que faz a campanha, tem gente que faz o sacrifício, mas não muda a sua vida, não se dispõe, não se dispõe. É como se a pessoa dissesse: olha, eu estou pagando para vocês fazer. Só que no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus eu tenho que me dispor, eu tenho que me entregar. Eu tenho que me colocar à disposição de Deus e permitir que Ele faça essa obra na minha vida e através da minha vida. Então, primeira coisa, gente, é possível você reconstruir? Mas se disponha. Segundo, encontre pessoas saudáveis para te ajudar. Se una às pessoas. Vai para uma igreja saudável. A Vida Nova é uma igreja saudável, é uma igreja que você ama, é uma igreja que você gosta de estar, você tem se identificado com a comunidade Vida Nova, então essa é a tua casa. Aqui você vai encontrar pessoas boas e maravilhosas que vão te ajudar. Então procure fazer interação, se aproxime das pessoas. Sabe, convide uma família para almoçar na tua casa, vai almoçar na casa de uma família, vai jantar, certo? Se reúna, se aproxima, peça ajuda, vai para o, sabe, pergunta, vai para o ministério, sabe, procura ajuda se você precisa de ajuda. É o meio que você tem, porque ninguém faz nada sozinho. E juntos a gente vai muito longe. E a terceira lição que a gente aprende: resista aos inimigos, porque, gente, presta atenção. Presta atenção. Toda situação tem gente que está levando vantagem, não tem? Toda situação. Toda situação. Se as famílias estão sendo destruídas, alguém está levando muita vantagem com isso, alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Se as pessoas estão morrendo de medo, alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Se a erotização, a pornografia, os valores distorcidos estão aí sendo implantados, alguém está ganhando dinheiro com isso. E é natural que quando você começar a se mexer, alguém vai se levantar contra. Alguém vai se posicionar contra. Por quê? Porque a vida está dessa forma. De repente você quer colocar ordem, vai incomodar. Mesma coisa em casa. Não é um inimigo, mas às vezes uma atitude inimiga que está dentro de casa. Por quê? Porque lá em casa está desse jeito, está tudo bagunçado. Eu chego em casa, aquela confusão, aquela coisa. Um dia eu decido colocar em ordem. É natural que o filho, a filha, às vezes o marido, a esposa, vai ficar desconfortável. Por quê? Porque ele já acostumou tanto naquela bagunça, que o dia que ele chegar e a casa estiver organizada, ele não sabe onde está nada. Então é natural que toda vez que você decida reconstruir, alguém se levante contra. E a gente vai ter que ficar firme no nosso propósito. No caso de Neemias, pessoas que levavam vantagem com a situação de miséria de Jerusalém, começaram a ficar preocupados e começaram a se levantar contra o Neemias. No nosso país a mesma coisa. Pessoas que levam vantagem com um país onde não tem educação, não tem família, onde as pessoas não têm oportunidade de fato de crescerem, certo? Alguém está levando vantagem. A partir do momento que você começa a trazer a educação, trazer a consciência, trazer os princípios, os valores, alguém vai se levantar. Certo? Então, gente, presta atenção, isso aqui é muito importante. Esteja preparado para enfrentar.
Porque assim, na hora que você diz que você vai fazer alguma coisa, na hora que você diz, por exemplo, na hora que o João fala, olha, eu vou fazer alguma coisa, às vezes as pessoas nem dão muita bola. Você viu que a primeira vez que Neemias falou, o que aconteceu? Eles zombaram e desprezaram. Primeira vez que você fala para alguém que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, as pessoas te zombam e desprezam de você. Primeira coisa. Quando Jesus apareceu, as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, da onde ele nasceu, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Desprezaram Jesus. Sabe, as pessoas desprezam. Daí você começa a fazer, aí as pessoas, quando elas começam a perceber que você está firme, elas começam a tentar te minar, te desanimar. A segunda estratégia é tentar te desanimar, tentar tirar o teu ânimo, colocar empecilhos. Sabe, depois elas começam a colocar pessoas contra você. Elas começam a criar situações. E elas vão piorando, elas vão ficando mais agressivas. Depois elas tentam dissuadir você. Elas tentam enganar você. E quando elas percebem que você está firme, que você não vai arredar o pé, que você está firme dentro de um propósito que Deus colocou no teu coração, quando as pessoas percebem isso, elas se levantam ferozmente contra a tua vida. Aí elas vêm te atacar. E chegou um determinado momento, tem os textos bíblicos aqui, depois eu vou compartilhar esses textos lá no Instagram, no Facebook. Tem os textos bíblicos aqui, que chega um determinado momento, que os inimigos, eles atacam de todos os lados. E o povo de Deus que está construindo, eles têm que estar com a colher de pedreiro numa mão e a arma na outra. A colher de pedreiro numa mão e a arma na outra, para se defender. E vai chegar uma época que a gente vai ter que estar com uma mão trabalhando e a outra mão a gente vai ter que ter a palavra de Deus, que é a nossa arma e que é o nosso escudo, para a gente se defender e para a gente vencer. Por quê? Porque eles se levantam contra. Se levantam contra para tentar nos destruir. E eu termino dizendo isso para você, gente. Termino dizendo isso para você aqui, que seria o quarto ponto que eu quero concluir com ele. Conte com a ajuda de Deus. O mais importante, conte com a ajuda de Deus. Vamos lá? Quais que são os pontos para você deixar de ser vergonha? Primeiro, se levante. Se levante para agir. Se levante para fazer alguma coisa. Ainda que o que você tenha não seja tudo o que você precisa. Mas se é tudo que você tem, coloque tudo que você tem nas mãos de Deus e diz, eu vou trabalhar com o que eu tenho. E o Senhor vai prosperar a minha vida. Vai fazer o que eu não tenho. Segundo, se aproxime de pessoas saudáveis, pessoas que possam de fato te ajudar. Não adianta, se eu quero melhorar a minha vida, conversar com gente torta. Isso inclui, gente, youtubers, inclui coisas que você ouve, que você assiste na internet, músicas que você ouve. Sabe, às vezes você fica meio enganado nessa coisa do ritmo, que é legal, o sertanejão e tal, a mulherada cantando, a marada cantando, você vai se iludindo com essas coisas, e você não percebe as mensagens subliminares que vão entrando dentro da tua casa, da tua vida, através dessas coisas. A gente não percebe. Como que a gente vai sendo doutrinado para o outro lado. E eu preciso estar ao lado de gente boa. Eu preciso resistir às pessoas más, às pessoas que não entendem, que não compreendem, às pessoas que se levantam contra o projeto que Deus colocou na minha vida. Eu preciso ficar firme, eu preciso ficar firme. E aqui, gente, 2 pontos importantes. Primeiro, tem gente que é do mal, que se levanta para te destruir. Fica firme e deixa eles na mão de Deus, que Deus vai cuidar deles. E segundo, tem pessoas que são próximas, que são pessoas da nossa família, da nossa casa, que nós amamos, e que não entende no momento o projeto de Deus. E aí a gente vai ter que ter paciência e amor com essas pessoas e separar a pessoa da situação e dizer, olha, a pessoa está com um pensamento que não é o pensamento que Deus colocou no meu coração, e eu vou respeitar, eu vou cuidar dela, eu vou orar com ela, mas eu vou me manter firme e eu vou trabalhar rumo aos propósitos que Deus designou para a minha vida. E eu devo contar sempre com a ajuda de Deus, porque no final de tudo é Deus que faz as coisas acontecerem. É Deus que vai usar a minha vida, é Deus que vai usar a vida das pessoas que Ele vai colocar no meu caminho, e é Deus também que vai me libertar de todos aqueles que se levantam contra mim.
É Deus que vai fazer essa obra. Eu termino com a leitura de Neemias 6, 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, olha só. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, ficaram atemorizados e com o orgulho ferido, pois perceberam que a nossa obra, presta atenção, havia sido executada com a ajuda de quem? De Deus, com a ajuda de Deus. Foi Deus que fez. Quem que vai fazer na tua vida? Deus. Mas o que você precisa? Se levantar. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser uma pessoa de oração. Neemias era um homem de oração. Era um homem que se colocava diante de Deus. Interessante que se você ler o livro de Neemias, você não vai ver nada sobrenatural. No livro de Neemias não cai fogo do céu, a pessoa não fica falando em línguas, a pessoa não tem profecia. No livro de Neemias não tem nada dessas coisas. Mas é um livro que ele é recheado do poder e da glória de Deus, que se manifesta no ordinário da vida. Porque às vezes a gente fica esperando tanto o extraordinário, que a gente não percebe Deus agindo no ordinário, Deus agindo no nosso dia a dia. E é assim que Deus age na vida de Neemias. E é assim que Deus age na vida de cada um de nós. Coloque-se diante de Deus e queira ser um instrumento nas mãos dele. Deixe de ser vergonha. Todo mundo aqui pode deixar de ser vergonha. Todos nós podemos, nas áreas da nossa vida que estão envergonhadas, podemos transformar. Mas a gente precisa ter atitude. Deus está te chamando como um missionário e como uma missionária. Deus está te levantando para ser um restaurador. Em nome de Jesus. Amém?